O Mediterrâneo, berço das civilizações. Os primeiros povos do mar, egeus, fenícios e egípcios, surgiram no século III a.C. Eles foram os inventores da vela. Em poucos séculos, o Mediterrâneo tornou-se uma espécie de enorme lago interior, facilitando as trocas entre a África, o Oriente Médio e o sul da Europa. A partir da Idade Média, o surgimento das grandes potências marítimas transformaria a bacia do Mediterrâneo de um lugar de comércio para um de guerra. Parte dessa história se desenrolaria no Mar da Ligúria, um braço do Mediterrâneo entre a Córcega e as costas da França e da Itália. Para descobrir algumas das cidades que tiveram papel nessa aventura, embarcamos no veleiro de 4 mastros Starclip. Primeira parada, Córcega. Após noite, montanhas da Córcega surgem no horizonte. Parar ao avistar terra. Pare ao avistar terra. Logo, Bastia surge à proa quando o prático do porto embarca para ajudar o capitão a manobrar o navio ao cais. Lançamos âncora centenas pires. O porto natural de Bastia foi usado desde a antiguidade por povos mediterrâneos, mas foram os genoveses no final do século XIV que construíram as fortificações marítimas que vemos hoje. Os genoveses deixaram uma marca forte. Estamos aqui, a poucos metros do palácio do governador. Este era o coração da Córcega. Ao longo dos séculos, os corsos viveram de acordo com as leis e decretos que emanavam deste palácio. É preciso lembrar disso. Então, Bastia, obviamente, teve uma forte influência genovesa. Gênova não apenas impôs leis administrativas e militares, como também seu estilo arquitetônico. As curvas e volutas da arte barroca floresceram em palácios e igrejas. O nome Bastia, a etimologia da palavra, vem da Bastilha, o Dom Juan, que fica a poucos metros daqui, Bastilha ou Bastila em italiano. São duas cidades que se encaram, a Cidade Baixa, Caravescia, a Cidade Velha. Por que Cidade Velha? Porque ela existia muito antes de Terra Nova, onde estamos agora, que é a cidadela construída pelos genoveses em 1380, cercada por muralhas desenhadas como um tabuleiro de xadrez, com ruas em ângulos retos, facilitando a circulação e também muito prático para a polícia. Esse era o modelo genovês por excelência. A Cidade Baixa, muito mais caótica, mais tortuosa, era habitada principalmente por pescadores, também pelas classes mais baixas por um certo tempo.
e depois por pessoas mais ricas que vieram morar aqui durante os séculos 17 e 18. As duas cidades obviamente coexistiram por muitos anos. Mas em certos períodos, houve conflitos, ciúmes e brigas. A poucos passos das estreitas passagens da terra Vexia está sempre Praça São Nicolau. Ampla, impecavelmente organizada com seu pavilhão de música. Aqui vemos Bastia, francesa, imperial, no estilo de Haussmann. Pertencente a Pisa durante a Idade Média, o Cabo da Córcega tornou-se genovês em 1284. É uma paisagem selvagem e magnífica. Aqui, ao longo da costa, os vestígios das torres de vigia genovesas se estendem ao longe. Gaimeria dedicou sua vida a catalogar, proteger e, às vezes, reconstruir essas torres, testemunhos fantasmagóricos de muitos séculos da história da Córcega. Se eu tivesse que descrever o Cabo da Córcega em poucas palavras, eu diria que é a península. Voltada para o Golfo de Gênova, com um dedo apontado para o Golfo da Ligúria. É a área mais próxima da terra firme, o continente. Quando os piratas da barbárie atacaram pela primeira vez o Mediterrâneo Ocidental, eles tinham o apoio dos turcos seljúcidas, que tomaram Constantinopla e que ocuparam o Mediterrâneo Oriental. E o Oriental. Os turcos estavam contestando a expansão espanhola no território do Mediterrâneo Ocidental. E era natural que baseassem suas reivindicações nessas terras, antes dominadas pelos piratas da barbárie, e que hoje correspondem mais ou menos à Tunísia, Líbia, Marrocos e Argélia. Da costa de Porto Nives eram lançadas incursões que ameaçavam a existência das populações italianas, espanholas e das ilhas. O Cabo da Córcega era extremamente vulnerável. Não havia um único ano sem saques ou pessoas vendidas como escravas. Os historiadores daquela época, e até mesmo alguns historiadores contemporâneos, dizem que o Cabo da Córcega foi em grande parte esvaziado de seus habitantes. Para proteger as aldeias dos piratas da barbárie, os genoveses ergueram torres no Cabo da Córcega. Quando os habitantes iam explorar a região deserta de Agriade, partiam daqui de barco, atravessavam o Golfo, ficavam 1 ou 2 meses e depois voltavam. Assim, a torre servia como uma espécie de posto de observação. Algumas guarnições eram pagas pelas comunas locais. Mas as guarnições de outras torres eram pagas pela Camara, que era o escritório de peax genovês. Será que foi a lembrança dessas incursões assassinas que levou os corsos a se afastarem do mar? Será que essas margens ofereciam, apesar de sua beleza, apenas uma ilusão de proteção, uma silhueta reconfortante?
encontrar o espírito desta terra, devemos ir aos cumes das montanhas. E se a Córcega não fosse uma ilha, mas sim um continente? De Carquetou, seu vilarejo situado no coração de Castaniche, Jean-Claude talvez seja a única pessoa capaz de responder a essas perguntas. Antes de tudo, esses são lugares que produzem. Esses lugares foram escolhidos por causa do clima. É muito ensolarado ao longo dessas cristas de montanha. Castanheiras crescem aqui e nesses planaltos. Também cultivamos trigo e mantemos hortas. E então havia o fator estratégico. Você tem que lembrar que as planícies eram vulneráveis às incursões dos piratas da barbárie, e por isso era necessário recuar rapidamente para se abrigar. E onde ficavam os locais mais estratégicos? Nas cristas onde foram construídas as casas-torre fortificadas. Jean-Claude ama sua aldeia. Ele ama as pedras das casas, as pedras das torres de bula que restaurou ao longo dos anos e transformou em quartos de hóspedes. Seus hóspedes logo se tornam seus amigos. Contador de histórias inventivo e fornecedor de sonhos, Jean-Claude nos inicia nas lendas e histórias de aventura que evocam uma outra Córcega, um mundo fantasmagórico onde árvores milenares possuem poderes estranhos. Os castanheiros são mais do que simples árvores. Eles são o sustento da vida. Toda a população de Castagnici vivia deles e, por sua vez, os castanheiros eram cuidados pela população, então havia uma espécie de osmose entre eles. Esse povo, que sempre temeu os ataques vindos do mar, refugiou-se nas montanhas. Aqui, eles podiam usar árvores para construir casas com vigas sólidas, paredes, pisos, móveis e molduras de janelas de castanheira. Os pisos, os móveis. A madeira de castanheiro também proporcionava calor e as pessoas se reuniam até tarde da noite ao redor da lareira. Foi durante esses encontros especiais que nasceram as lendas e os contadores de histórias, com entusiasmo, narravam acontecimentos, sejam eles reais ou imaginários. Estamos perto de uma árvore gigante. Este castanheiro gigante que estende seus tentáculos acima se chama Malconcine. Malconcine significa o lugar de encontro do mal, e se olharmos com atenção, entendemos que isso é mais do que apenas uma árvore. Ela tem talvez 1000 anos, talvez seja até mesmo atemporal. E em sua casca há esses cortes, linhas, cabeças de bruxas e monstros, personagens estranhos e fantásticos. O Star Clipper parte de Bastia. Contornando o Cabo da Córcega, rumo a Calvi.
Ok, obrigado, certo. Fique de prontidão. Preparem armas. A cidadela de Calvi, obra dos genoveses. Iniciada em 1453 e reforçada ao longo do século XV, a fortaleza de Calvi demonstra a determinação dos genoveses em permanecer na Córcega. Aqui, estamos bem longe das pequenas torres que protegiam as vilas do Cabo da Córcega. Os piratas da Barbária multiplicaram seus ataques, mas sem grandes consequências. O verdadeiro perigo veio de Francisco I. Para dar um checkmate em Carlos V no Mediterrâneo, o rei da França formou uma aliança com os turcos. Após tomar Bastia, Ajaxio e Bonifácio, navios de guerra franceses e galés turcas comandadas pelo corsário Dragut tentaram conquistar Calvi em 1553, mas, após 2 anos de cerco, turcos e franceses desistiram e Calvi permaneceu genovesa. Em Calvi, as muralhas são realmente maciças, muito imponentes, construídas sobre uma rocha. Se você desmontasse a cidadela, sua base seria de granito cinza, nua, sem nenhuma vegetação, parecendo um crânio careca. Calvi vem de Calvus, que significa careca em latim. Em latim, na verdade, e por outro lado, no lado oposto, há um golfo relativamente profundo que é fechado em uma das extremidades pela Ponta Spali. Isso oferecia abrigo para os navios que buscavam um porto seguro. Ainda mais por causa da Ponta Revelata, um braço de terra no mar, uma península que era uma verdadeira barreira contra as tempestades do Mediterrâneo. Hagiteraniemi e Elatontec. Memória do cerco franco-turco de 1555 consolidou uma relação duradoura entre o povo de Calvi e os genoveses. Estes últimos, como gesto de agradecimento, colocaram uma inscrição na entrada da cidade: Civitas Calvi semper fidelis, a cidade de Calvi sempre fiel. Calvi é um destino turístico preferido da Córcega. Normalmente, os visitantes só reparam nas fortificações, na bela Torre de Sal, exceto quando um barco de pesca retorna ao porto. Início. A pesca para mim era uma paixão. Digo paixão porque meus pais tinham uma casa à beira-mar. E assim, pouco a pouco, comecei a pescar em pequenos barcos. Também pratiquei um pouco de pesca submarina. Eu gostava e continuei fazendo isso. O corso não é muito voltado ao mar. Temos que dizer, o corso é. Corsos não são um povo do mar. Tem que admitir que eles são um povo da montanha. Eu diria montanheses. Porque eu... Quando eu saio para o mar, não há muitos barcos corsos lá para pescar. Não muito, não muito. Até os jovens de hoje, você mostra um peixe para eles e eles não sabem o que é. Eles não conhecem os diferentes tipos de peixe, como se chamam e mais. Eles só não sabem. Pode-se dizer que foi um bom dia de pesca. Não descarreguei por causa do mau tempo. Tivemos ventos de força 5 ou 6, então deixei tudo no barco. Estimativa do metrô de Jubipur-Yonko. Peguei uma anchova, como você pode ver. Espinhosa. Seria um bom dia.
Vindude a soltar amarras. O Star Clipper navega sobre a superfície da água. Mas, ao passar do ponto Revelata, que protege a cidade, um vento forte surge, obrigando os marinheiros a recolher rapidamente as velas. Feche a linha, aperte cada uma. Por mares agitados, seguimos para Jaxial. Após noite de navegação, o mar está calmo ao nos aproximarmos de Ajaxial. Prático do porto, que acabou de embarcar, confirma que na noite passada houve rajadas de vento de mais de 100 km por hora. Nessas condições, muitos barcos vieram se abrigar no Golfo de Ajaxio, o maior golfo da ilha. A fundação de Ajaxio remonta ao século XIII. Em 1272, enquanto procuravam um porto seguro entre Calvi ao norte e Bonifácio ao sul, os genoveses descobriram o Golfo de Ajaxio e decidiram estabelecer ali uma pequena colônia. Mas só em 1492 eles começaram a construção da fortaleza. A partir de então, o destino marítimo da cidade estava assegurado. Assim, no século XIX, a maior parte do tráfego marítimo da ilha passava por Ajaxio. Havia muitas conexões marítimas. Havia muitas ligações de barco entre as cidades da Córcega. Por exemplo, para ir de Ajaxio a Bastia, muitas vezes era possível pegar os barcos que contornavam a ilha. Foi certamente isso que Napoleão fez. Também havia barcos que iam de Propriano a Bonifácio. No fim das contas, barcos eram a opção mais confortável, já que a Córcega quase não tinha estradas na época, mas havia muitas trilhas. É verdade que os corsos são muito mais voltados para a terra do que para o mar, mas pode ter certeza de que havia marinheiros aqui. Eles tripulavam os veleiros que ligavam a Córcega ao continente, e também havia muitos pescadores. Havia 500 ou 600 pescadores de coral que iam até a costa da Argélia, ao longo da costa da Barbária, como chamavam na época. A Córcega não tinha muito para exportar, e as travessias eram tão longas e perigosas. Levava 4 ou 5 dias só para chegar a Marselha. Um século atrás, Mérimée comparou o Golfo de Ajaxio à Baía de Nápoles. É verdade que, ao contrário de Bastia e Calvi, que parecem prisioneiras de suas fortificações, Ajaxio conseguiu se expandir e se posicionar muito mais próxima da costa. Será que isso contribuiu para dar a Ajaxio um caráter mais cosmopolita, mais mediterrâneo? Todas ou quase todas as famílias originais contribuíram para a linha fundadora. Ainda existem nomes que são genoveses, mas houve muita miscigenação. Ajaxio se tornou um caldeirão dos primeiros habitantes, junto com os genoveses, os franceses, os ingleses, os piratas da costa da Barbária. Tinha um pouco de tudo, inclusive os espanhóis em certa época. Foi uma colônia espanhola. Com a constante miscigenação que era tão característica do Mediterrâneo, o que sabemos sobre as origens ancestrais de Napoleão? Os Bonaparte estavam entre as 100 famílias que chegaram aqui da Ligúria em 1493?
Não sabemos se o nome era Bonaparte ou Bonaparte. O próprio Napoleão costumava assinar Bonaparte quando era ainda jovem. Depois, ele tirou o U e ficou Bonaparte. Era certamente uma família genovesa, para começar, mas quanto da origem genovesa realmente permaneceu na família Bonaparte? Aos poucos, pessoas de Gênova, Pisa ou da costa berbere moldaram a história marítima da Córcega. Vamos agora em direção à Itália, mais precisamente para a ilha de Elba. Para muita gente, foi Napoleão quem colocou a ilha de Elba no mapa ao ser exilado lá. Mas, na antiguidade, a ilha já era famosa por suas minas de ferro. Elas deram nome à capital, Porto Ferreio, o Porto de Ferro. Construída sobre antigas cidades líbores etruscas, Porto Ferreio circunda o porto como um anfiteatro. Controlada por Pisa durante a Idade Média, a cidade passou para o domínio dos Médici da Toscana no século XIV. Porto Ferreio foi construída segundo um projeto inteligente e bem planejado, que ainda hoje é evidente no traçado cruzado das ruas, algumas das quais terminam em escadarias para o mar. Construída por Alquimia. Ilha de Elba está no centro do Mediterrâneo Ocidental. A educação teve uma enorme importância na. Ela desempenhou um papel importante desde as antigas eras etrusca e romana, assim como ao longo dos tempos medievais e modernos. Porta, ponto Raí. Por outro lado, teve a oportunidade. Ferreira sempre contou com o benefício de uma forte proteção política, como a de Cosimo de Médici, o que lhe proporcionou certas vantagens técnicas e culturais graças à habilidade de arquitetos como Cosimo de Médici e seu círculo. Ponto sobre esta cidade, e é uma cidade que... Esta cidade foi planejada e construída de acordo com um plano extremamente funcional, de um ambiente absolutamente funcional. Os arquitetos que projetaram a cidade a imaginaram como uma máquina militar. Takuma, uma máquina militar.
Cosimo de Médici foi o verdadeiro fundador desta cidade. Ele estabeleceu sua identidade política e lhe deu o nome de Cosmópolis. Com esse nome obviamente poderoso e pomposo, Cosimo brincou com um duplo sentido. Cosmópolis como a cidade de Cosimo, mas também Cosmópolis, cidade do cosmos. O cosmos sendo o oposto do caos e significando uma cidade de harmonia e ordem. Depois de Cosimo de Médici, Napoleão foi o segundo grande homem da ilha. Assim como seu ilustre predecessor do Renascimento, e durante os vários meses que passou aqui, ele também esteve muito ocupado organizando, legislando, construindo estradas. Em outras palavras, governando. Cristo Palatina, Esta residência, este pequeno lar, como Napoleão chamava, o Palácio de Moulins, era o pequeno palácio real, a sede do Principado de Elba. Napoleão escolheu este edifício por duas vantagens. Apetecível tanto pelo local quanto pela posição. Ficava perto tanto da cidade quanto do mar, e também porque seu terraço dominava a entrada do Golfo de Porto Ferrio. Perfeitamente de olho na entrada do Porto de Arraio. Com o Tratado de Fontainebleau, Napoleão renunciou a 99% de seu império, mas manteve a ilha de Elba. Isso permitiu que ele mantivesse o título de imperador. Imperador de um império ridiculamente pequeno, talvez, mas ainda assim imperador. Istambul. No mar novamente, navegando pela costa da Ligúria, a caminho de Portofino. Portofino é uma das cidades mais badaladas da Riviera Italiana, e embora seja um refúgio para os ricos e famosos, sua reputação glamourosa não deve ofuscar a rara beleza desse cenário natural, que é reconhecida desde os tempos antigos. Atrás de nós está uma das baías mais protegidas da Itália e de todo o Mediterrâneo. Na época romana, já era chamada de Portus Delphini, o Porto do Golfinho, por causa de suas águas cristalinas, água particularmente limpa e tranquila. E ainda hoje, o triângulo formado pela Córcega, a costa da Ligúria e a Riviera Francesa é um santuário para as baleias e golfinhos que vêm se reproduzir nessas águas todos os anos. Venha. Volte aqui para a reprodução. Atrás de nós está o Golfo de Tegolio, e a Baía de Portofino é a parte mais fechada, a mais protegida do Golfo. Após a Segunda Guerra Mundial, ricos industriais milaneses construíram vilas luxuosas com vista para a Baía de Portofino. No verão, eles nunca descem ao porto, evitando inúmeros turistas que fazem passeios de Gênova ao Porto Venere.
boutiques elegantes, restaurantes e lojas de souvenir. Em toda a cidade, percebe-se claramente que a atividade comercial foi completamente transformada para atender às necessidades e desejos dos turistas que a visitam durante todo o ano. Não apenas as lojas de souvenirs, restaurantes e hotéis se adaptaram para oferecer produtos e serviços voltados para quem vem de fora, mas até mesmo estabelecimentos tradicionais, como a padaria local, mudaram seu foco. Antigamente, a padaria era um ponto de encontro dos moradores, onde se podia comprar pães e doces. Se Portofino se tornou um dos lugares mais famosos da Riviera foi graças às estrelas de Hollywood e ao ator Rex Harrison. Depois de beber demais ao comemorar seu Oscar, soube-se que ele acidentalmente deixou cair a estatueta no porto. Depois de Rex Harrison, outras estrelas de Hollywood vieram para Portofino, como Clark Gable ou Elizabeth Taylor, mas também celebridades da música como Maria Callas. As estrelas de Hollywood, conhecidas mundialmente por seu glamour e talento, também atraíram a atenção de políticos famosos, como Winston Churchill, além de duplas icônicas do cinema, como Laurel e Hardy, e astros lendários como Ava Gardner e Humphrey Bogart, que visitaram para prestigiar o brilho e a influência da indústria cinematográfica. Ou você vem para Portofino de forma discreta ou com a família real de Mônaco, para ser visto. Jornada, o Star Clipper partiu rumo a Saint-Tropez. Assim como Portofino, Saint-Tropez é reconhecida como um destino badalado do jet set. Sua fama não deve ofuscar a longa e brilhante história da cidade. Colonizada pelos romanos e depois ocupada pelos sarracenos, Saint-Tropez ficou histórica por tornar-se uma república marítima no século XV. Naquela época, o santo padroeiro da cidade já era celebrado na Festa da Bravade, uma tradição que continua até hoje. O santo padroeiro vai em procissão com os sardos, mosqueteiros e marinheiros. O porto de Saint-Tropez hoje com iates ancorados era um porto comercial até décadas atrás. Marius Asteza, presidente da associação local Les Amis de la Bravade, lembra bem dessa época. Era um porto de pesca muito importante e também um pequeno porto comercial, porque naquela época tudo era transportado pelo mar. Havia barcos chamados tartanas, que tinham uns 20 a 25 metros de comprimento com porões muito profundos. No começo, ele andava a pé,
No início, eram movidos a vapor e depois também a motor. Naquela época, eu ainda me lembro, havia barris de vinho alinhados por toda a extensão do porto. Era um lugar cheio de movimento. Assim. Sua rival Portofino, essa pequena vila provinciana deve sua notoriedade à chegada de artistas famosos, escritores e celebridades do cinema que vieram aqui após a Segunda Guerra Mundial. Simone Duchen relembra aqueles anos em que o pequeno porto de pesca se tornou uma lenda. La Pence é um bairro onde moravam os pescadores. Esse pequeno porto de pesca que ficou tão famoso já foi o porto mais pobre de Saint-Tropez. Esse bairro é o mais pobre de Saint-Tropez, mas depois da guerra, ele começou a prosperar novamente. Naquela época, ainda existiam os pequenos bares onde os pescadores iam todas as noites para jogar cartas ou tomar pachis. O caminho ovival. Ah, pode. Um dos veranistas disse para minha mãe, Margot, você deveria colocar algumas mesas e cadeiras do lado de fora. Vai ser mais agradável tomar um drink ali à noite. E foi assim que tudo começou. E assim, o pequeno bar dos pescadores virou o pequeno hotel 4 estrelas, famoso no mundo todo, graças a Françoise Sagan, Juliette Greco, Annabelle Buffet e tantos outros que adoravam esse lugar. Nossa viagem explorando as margens da Córcega e do Mar da Ligúria termina em Saint-Florin. Alguns quilômetros para o interior, descendo em direção ao mar, está o famoso vinhedo de Patrimônio. Os primeiros vinhedos da Córcega foram plantados pelos Focéus, o antigo povo de Marsella, ou pelos gregos em 600 a.C. Mais tarde, mais vinhas foram plantadas durante a ocupação romana. Em Patrimônio ainda encontramos vestígios de antigos vinhedos que datam do século XII, quando a ilha ainda era governada por Pise. Os monges de La Gorgone, uma ilha na costa da Itália, vieram evangelizar a Córcega depois que ela foi invadida e até ocupada por piratas da barbárie. Como o vinho era essencial para a igreja celebrar a Eucaristia, os monges plantaram vinhas. E foi assim que a viticultura começou na região de Patrimônio. Os pisanos começaram a produzir vinhos chamados Les Vignes Navigati, que se referiam aos vinhos de Patrimônio e do Cabo da Córcega, os quais eram carregados em barcos no porto próximo de Saint-Florin.
Depois eles eram levados para o outro lado do Cabo da Córcega, até Erba Longa, onde eram degustados e precisavam passar por uma espécie de teste de navegação. Os vinhos que suportavam bem a viagem eram selecionados para serem enviados às melhores casas de Pisa. Houve um certo papa, cujo nome não me lembro, assim como vários outros papas que só bebiam vinhos de patrimônio. Mais tarde, por volta do início do século XIX, a melhoria da rede viária permitiu o desenvolvimento de mais vinhedos na região de Patrimônio. Naquela época, o vinho podia ser levado a curta distância até Bastia em carroça. Ele era consumido ali, mas grande parte também era embarcado em navios com destino a grandes cidades francesas como Marsella. Assim, ele chegava até Paris. O vinho também era enviado para as antigas colônias francesas, como para a China. Por exemplo, os vinhos de patrimônio eram servidos no Saigon Palace Hotel porque o estabelecimento era administrado por um corso, e isso acontecia em muitos outros restaurantes ou bares gerenciados por corsos. Esses foram os motivos pelos quais o vinho alcançou tanta fama muito além da ilha. Reputação na fronteira de Lille. A igreja onde estamos agora está sob o patrocínio de São Martinho de Tours, padroeiro do inverno e símbolo agrícola. São Martinho era frequentemente celebrado e invocado por muitos fiéis. Ele é considerado o santo da prosperidade e da fartura. Historicamente, as áreas costeiras sempre foram lugares muito perigosos para se viver, principalmente por causa das invasões, especialmente por causa dos constantes ataques de piratas. Para a proteção, aldeias no interior e o gado ia dos pastos costeiros aos das montanhas, trocando tradições. Canto tradicional de laudes é uma corça antiga que remonta ao período franciscano. São Francisco de Assis falou sobre a córcega, dizendo que era sua navicela. Parecia um barco para ele porque a córcega parece flutuar. A canção que cantamos é barroca e foi composta na córcega, na tradição polifônica. A costa e o interior da ilha interagem. As pessoas iam e vinham facilmente, e essas trocas existem desde a época romana ou etrusca.